Efésios capítulo 4, no versículo 30. Tem alguém aqui de aniversário? Não tem. Olha que bênção, Deus foi generoso, ninguém vai ganhar presente. Tem alguém de aniversário? Eu vou te dar um livro do pastor Luciano. Isso foi maldade, não foi, gente? Mas eu vou te dar um box aqui do pastor. Aê, garoto! Glória a Deus. Efésios capítulo 4, no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Espírito Santo, meu amigo, meu precioso Espírito Santo, é um privilégio para nós falarmos do Senhor, se quer mencionar o seu nome. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, fale com a sua igreja. Guia-nos em toda a verdade. Guia-nos na justiça. Espírito Santo, precioso, maravilhoso Espírito Santo, esconda-me atrás de ti, que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o teu Espírito se manifeste, em nome de Jesus. Irmãos queridos, a guisa de introdução, o que é pecado, segundo as afirmativas da Bíblia? De acordo com a Bíblia Sagrada, em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que comete pecado, comete transgressão contra a lei, porque o pecado é transgredir a lei. Então, de acordo com esse texto, nós podemos perceber que o pecado é desobedecer às leis do Senhor, é romper com seus ensinamentos e alianças. O apóstolo São Paulo afirma em Romanos, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11, ele nos sugere nesse texto que foi a lei que mostrou o seu pecado, que se não fosse por causa da lei, ele não saberia e não conheceria o pecado. Esse é o teor de Romanos 7. Paulo quer dizer que a lei veio então justamente para revelar a natureza pecaminosa que se encontrava no seu coração. Diante disso, o pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Preste atenção. O pecado cresce praticando. Isso sugere que você não vence o pecado pecando. Você só vence o pecado parando de pecar. De acordo com esses textos, nós aprendemos que o pecado, ele é o pior de todos os males. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que a miséria. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que o diabo. O pecado é pior do que o inferno. Não há nada no universo espiritual e físico pior do que o pecado. O pecado é tão monstruoso que ele matou Deus. Porque não foram os judeus que mataram Jesus e nem os romanos, foi o pecado. Em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é monstro, é uma fera, é o pior de todos os males.
Apesar da Bíblia Sagrada dizer em Romanos, no capítulo 8, no versículo 30, que nada nos separa do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades, nada nos separa do amor de Deus. Essa mesma Bíblia nos diz em Isaías 59, no versículo 2, que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Agora olha para mim. A Bíblia não diz que o pecado separa Deus de mim. A Bíblia diz que o pecado separa eu de Deus. Isso nos ensina que o meu pecado não muda Deus. Mesmo porque a Bíblia nos ensina que Ele é o Senhor e não muda. Mas a Bíblia diz que o meu pecado muda a minha natureza. Sou eu que construo a barreira que vai me separar de Deus. Então o pecado é o pior de todos os males. Deus não vai para um quartinho chorar quando nós pecamos. Nosso pecado não muda a natureza de Deus. O nosso pecado muda a nossa natureza. Agora escute bem. O pecado que um cristão regenerado comete é diferente do pecado que um ímpio comete. Veja bem, quando eu falo cristão, eu estou citando João capítulo 1, versículo 12. Porque todos os que são de Deus, esses se tornam filhos de Deus. Amém? Aqueles que recebem poder de serem dados e serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses são os filhos de Deus. Então, toda vez que eu usar termos crentes em Cristo, cristãos, eu me refiro a esse tipo de gente. Toda vez que eu mencionar termos como ímpios, ou sei lá outro termo, eu estou falando daqueles que não conhecem Jesus. Portanto, o pecado do cristão é pior do que o pecado do não cristão. Porque o não cristão, quando peca, ele não peca contra luz nenhuma. Ele não peca contra conhecimento algum. Ele não peca contra vontade nenhuma. A Bíblia diz que ele está morto em seus pecados, em seus delitos. A Bíblia diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, se extraviaram, se fizeram inúteis. Eles lutam contra o Espírito, eles se inclinam, eles têm uma predisposição a fazer coisas erradas. E assim como o peixe não sabe que está molhado, o ímpio não pode evitar o pecado. É natural para eles isso. Agora, o crente, quando peca, ele peca contra o maior conhecimento. Ele peca contra o sacrifício. Ele peca contra o entendimento. Ele peca contra a luz que ele já possui. Por gentileza, abra Hebreus no capítulo 10, no versículo 26, nós vamos pôr na tela, examinar em alguns minutos esse texto. Hebreus 10 e 26, e eu quero que você observe, vamos fazer uma rápida exegese, uma extração disso e observarmos. Se continuarmos a pecar, preste atenção, se continuarmos a pecar, deliberadamente, depois de recebermos pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas uma horrível expectativa de fogo ardente prestes a consumir os inimigos de Deus. Deixa o texto congelado. Observa algo aqui nesse texto, algumas palavras. Primeira palavra, continuar. Aqui nós estamos falando de um pecado continuado. O pecado na vida do crente acontece, gente. Acontece. Crente peca. Mas o pecado na vida do crente não pode ser uma continuação de outros e outros pecados. O juízo de Deus, ele não vem sobre quem pecou. O juízo de Deus vem sobre quem está em pecado. Por isso que nós lemos o texto, se continuarmos a pecar.
Aí fala de um pecado continuado. Agora a própria palavra ainda é pior: deliberadamente. Podem parecer sinonimais, uma redundância, mas não é. A palavra ali, deliberado, também pode ser traduzida por voluntariamente, querendo. Eu costumo dizer que crente não peca, ele vem. Crente não cai, ele vem caindo, ele vai caindo. É uma regressão, é uma experiência inversa. Assim como ele foi progredindo, ele vem regredindo até cair. E tudo que o cristão regenerado faz é de propósito. Por isso que a Bíblia diz deliberado. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora observa o texto. Se continuarmos a pecar deliberadamente, e o texto diz, depois de termos o pleno conhecimento da verdade. Irmãos, esse texto é muito terrível. Teve um irmão que disse, pastor, dura essa mensagem. Eu falei, não tem mensagem dura, tem texto duro. É o pastor que não pode mudar o texto. O que eu falo com um texto desse agora? E a mensagem genuína não é aquela que você está insatisfeito com o pregador, é aquela que você está insatisfeito com você mesmo. Agora observe esse texto. Deliberadamente, depois de havermos recebido pleno conhecimento da verdade. O texto sugere, literalmente, que o pecado daquele que conhece a verdade é pior do que o outro, ou do que os pecados dos ímpios. Porque ele peca contra o conhecimento, ele peca contra a luz, ele peca contra o entendimento, contra o sacrifício. Agora você quer uma bomba atômica dentro da sua cabeça? O pecado do cristão é pior do que o pecado dos demônios. Porque um demônio nunca pecou contra a cruz de Cristo, contra o sacrifício de Cristo, porque Jesus não morreu por demônio algum. O único que pode pecar contra o sacrifício é aqueles porque o sacrifício se valeu, é você. Veja você que o pecado é monstruoso, é uma fera, ele é cruel, mentiroso, ele promete liberdade e paga com prisão, ele promete vida e paga com morte. E tem gente que pensa, mas pastor, eu estou feliz. Mentira, não está feliz. Pastor, estou sentindo prazer no pecado, o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Mentira. O pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir. Te mantém lá preso por mais tempo do que você imaginou ficar. Você nunca esperou chegar nesse ponto. E ele custa mais caro do que você jamais imaginou pagar. Você não esperava que ia custar tanto. O pecado é monstruoso. Pode durar 10, 15, 20, 30, 40 anos. O pecado grita no telhado. Ele não compensa. Diante desse fato, o que fazemos com os nossos pecados? Duas coisas erradas que nós pensamos que devemos fazer com os nossos pecados. Primeiro, peça perdão. Olha para mim. Quem aqui crê que quando você pede perdão pelos seus pecados a Deus, você é perdoado? Levanta a mão. Levanta a mão para a heresia ser maior ainda, vai lá. Abaixa a mão agora. Isso você vai ler depois no livro Arrependimento Profundo e Eficaz. Olha para mim. Apesar de eu estar falando de pecado, a mensagem é sobre o Espírito Santo. Não tem um texto na Bíblia que diz que quem pede perdão é perdoado. Não tem um texto na Bíblia que diz, peça perdão para ser perdoado.
Não, pastor, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de toda... Não disse peça perdão para ser perdoado. Agora olha bem para mim. Pedir perdão não traz perdão. Vou dizer de novo, antes de ir para a Bíblia. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Não há processo de perdão sem arrependimento. Boa parte das pessoas pedem perdão não para abandonar o pecado, mas para aliviar-se da culpa. Você não pode pedir perdão por um pecado que você ainda vai cometê-lo. Então você tem um filho que torce para o Corinthians, isso é um pecado grave. Se foi só para dar uma aliviada na tensão. Vamos falar uma outra coisa mais grave ainda. Você tem um filho que é bandido, agora ficou pior. Um filho que é criminoso, ficou pior agora. Não tem, esqueça o Corinthians, tá bom? Esqueça a brincadeira. Você tem um filho e fala: pai, eu roubo, e eu vim aqui para te pedir perdão. Filho, eu te perdoo, mas você vai parar de roubar? Não, eu vou continuar a roubar. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos em pecados continuados, pedindo perdão pelos mesmos pecados, mesmo pecando e esperando que somos perdoados. Agora escute bem, quando você pede perdão por um pecado que você continua a cometê-lo, rapaz, ao invés de você ser perdoado, tem um efeito contrário diante de Deus. Você tem ira de Deus aumentada sobre você. Vamos analisar Romanos capítulo 2, no versículo 4 e o versículo 5, por gentileza. Preste atenção nesse texto. Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a misericórdia de Deus que te leva ao arrependimento? Congela o texto. Arrependimento é fruto da graça, não fruto da obra. Você não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Existem duas paz que o cristão deve evitar: paz com o pecado e paz em pecado. Deus te salva do pecado e não em pecado. Você não pode ser frio à glória de Deus e ao seu pecado. Olha o texto. Quando você se arrepende, é a graça de Deus operando em você. É uma obra do Espírito Santo, produzindo dor pelo pecado no seu coração. É misericórdia. Toda pessoa que chora por seus pecados é o Espírito Santo. Quando você não chora mais pelos seus pecados, é o caso de Saul. Eu tenho uma mensagem no pendrive que se chama Saul tem que morrer. Porque eu acredito que dentro de nós todo mundo tem um Saul e um Davi, um Caim e um Abel. O problema é que você sempre mata o errado. Agora observa o versículo 5. Esse texto é cruel. Contudo, por causa da sua teimosia e do teu coração obstinado. Por quê? Porque não se arrependes. Leia o resto do texto. Acumulas ira sobre ti no dia do juízo, quando se revelará o pleno juízo de Deus. Você percebeu que a ira de Deus se acumula no coração de uma pessoa teimosa que não se arrepende? É aquele tipo de gente que pede perdão por algo que ele ainda vai cometer, que ele ainda continua a cometer. A Bíblia não diz que todo mundo que pede perdão é perdoado. A Bíblia diz que é quem abandona, quem deixa que é perdoado. Você sabe o que significa arrependimento na Bíblia?
A palavra arrependimento no Velho Testamento era shub, é uma shub do hebraico, que significava circuncidar o coração. Jeremias usou ela 78 vezes. Essa palavra significa voltar, abandonar a velha prática, sair dos mesmos atos e voltar para a nova prática. Daí surgiu a nossa palavra retorno, voltar. No Novo Testamento, a palavra foi mudada, mas não o seu sentido. A palavra passou a ser, na verdade são duas palavras, meta, noeu. Meta aponta para um estilo de vida. Surgiu a nossa palavra alvo. Um alvo, uma meta. Noeu aponta para um meio de pensamento. Quando Jesus fala arrependei-vos, senão você vai perecer, a palavra que ele usa é metanoeu, senão você perece. Em Marcos 1:4, você percebe que a primeira pregação do Evangelho não foi graça, não foi misericórdia, não foi perdão, não foi amor. A primeira pregação evangélica está em Marcos capítulo 1, no versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando arrependimento para os pecados. Não é pedir perdão para ser perdoado, é arrependimento para ser perdoado. Está escrito lá. Apesar da palavra arrependimento ser hoje uníssono, uma palavra só, ela é duas. Jesus pregou, os apóstolos pregou, Paulo pregou, todos pregaram. O Novo Testamento, dos 27 livros, ele focaliza arrependimento e o retorno de Cristo. Todas as outras doutrinas da Bíblia não servem de nada se antes não houver o arrependimento. Ele é o primeiro passo inserido no Evangelho. E arrependimento não é só quando você chora, faz parte do ciclo. Arrependimento é quando você muda. Arrependimento, queridos, é literalmente mudança de rumo. Você estava fazendo algo e agora você faz outra coisa totalmente diferente. Então a palavra arrependimento, em suma, é mudança de mente para mudar de vida. Vamos lá? A ideia aqui do arrependimento é que se você mudar o jeito de uma pessoa pensar, você muda a pessoa. Portanto, a principal pregação aderente ao Evangelho, entrada ao Evangelho, é a do arrependimento. Então, você não é perdoado quando você pede perdão. Você é perdoado quando você se arrepende. Obviamente, depois de se arrepender, você confessa. Aí você pede perdão. E o que é o arrependimento? É só chorar? É mudança. É abandonar o erro e vir para a vida. Mas, queridos irmãos, mesmo analisando isso, não é o tema principal, mas é um tema muito importante. Eu prego essa mensagem na igreja que eu sou pastor há 5 anos. Quem me acompanha ou pela televisão ou pela internet, já viu que eu prego isso há anos. E durante alguns anos eu percebi, pastora, que mesmo pregando ela e mesmo ela sendo bíblica, em algumas pessoas surtiu um efeito positivo. Em outras, aumentava a culpa delas. Então eu comecei a ter gente na igreja dizendo: pastor, eu sou do capeta mesmo. Eu já percebi que não tem salvação para mim, eu sou do Satanás. Como é que é isso? Pastor, essa mensagem é verdadeira, é poderosa, mas eu não consigo. Irmãos, eu comecei a entrar em crise. Falei: Senhor, eu estou pregando a verdade. Tem uns que têm um efeito positivo, tem uns que mudam, mas tem outros que realmente falam: como eu não consigo, eu aceito a minha natureza e desisto. A uns aumentava a culpa, a outros mudava, a outros piorava. Irmãos, eu comecei a buscar de Deus, porque nesse exato momento você deve estar fazendo a segunda pergunta errada que nós fazemos. A primeira é: peça perdão. Esses dias eu entrei no gabinete de um pastor,
entrou um jovem chorando muito, ele tinha comido a merenda antes do recreio com a namorada, e ele estava chorando desesperado. O pastor colocou a mão no nome dele e falou: meu filho, você pediu perdão? Pedi, pastor. Então descansa, meu filho. Na hora eu levantei: pastor, o senhor me desculpa. Como eu ouvi, eu não posso me calar. Deixa o menino chorar. Deixa ele remoer. Ele tem que saber que o que ele fez é grave. Ele tem que sentir dor. Essa dor, ela é do Espírito. Acabamos de ler que essa tristeza é do Espírito Santo. Deixa ele sentir essa dor. Então, pediu perdão, querido, descansa. Não. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Vamos repetir isso para nunca mais esquecer? Vai lá. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. Nunca mais esqueça disso. A segunda pergunta: o que eu faço com os meus pecados? Eu ouço isso todo dia, principalmente no público jovem. Leve os seus pecados para Deus, irmão, e descansa. Você já ouviu isso, né? Leva para Jesus seu pecado. Mas veja, a Bíblia, ela não diz em nenhum texto: leva seus pecados para Deus. A Bíblia não diz para você ficar murmurando. Irmão, o que você vai ouvir aqui hoje vai te chocar, mas para mim é a principal pregação do Espírito Santo. A Bíblia não diz para você ficar murmurando acerca do seu pecado perante Deus. A Bíblia não diz para você se considerar vítima quando peca. Porque olhe para mim, o que eu vou dizer é sério. A melhor maneira de se livrar da culpa é se fazendo de vítima. Porque quando as pessoas não conseguem mudar de vida, elas mudam de teologia. E aí Paulo diz que elas se acercam de mestres de acordo com a sua ideologia. Ah, eu gosto é desse pregador. João Batista não amou a sua cabeça. Por que que nós devemos amar a nossa? Nós precisamos de pregadores para pecadores e profetas para pregadores. Nunca em nenhuma geração precisou tanto de profeta. Mas eu falo do profeta que não ama a sua cabeça, que por se dobrar diante de Deus não se dobra diante de homens, que não teme a nada, que amam mais a Deus do que seus ministérios. Olha para mim, Satanás não teme grandes pregadores, Satanás teme homens de oração. Não é nome que mete medo no diabo, é joelho, é intimidade com Deus. Acerca do pecado, quando eu olho na Bíblia Sagrada, você pode ficar tranquilo que a crise que você vai sentir, eu senti também. A Bíblia simplesmente manda você parar de pecar. Por favor, vamos ler 1 de Pedro 2, versículo 11. Hoje você vai ver porque nós precisamos tanto do Espírito Santo. 1 de Pedro 2 e 11. Amados, insisto, que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se afastem, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Paulo não diz, peça ajuda. Pedro, sai daqui, Paulo. Pedro não diz, peça ajuda. Pedro apenas diz, pare. Afasta-se. Você quer vencer o pecado que te norteia, que te arrodeia, que te deixa aflito? Primeiro passo, pare de se interessar por ele. É fato que o apóstolo Pedro aqui não está prescrevendo um tratamento terapêutico para vencer o pecado. Tratamento esse que não existe na Bíblia.
A Bíblia não prescreve nenhum tratamento, mapeamento, passo a passo, para vencermos o pecado. Pedro simplesmente diz: afasta-se do seu pecado, abstenha-se, nem que isso doa. Não tem nada na Bíblia dizendo para eu ficar murmurando, chorando para Deus, por causa dos meus pecados. A Bíblia Sagrada é extremamente severa acerca da nossa relação contra o pecado. E você pode até por enquanto achar que isso é duro, eu também achava. Você pode até achar que isso não é justo, deixe-me te dizer. Teve uma época na minha vida que eu falei: Senhor, o Senhor quer que eu vou para o céu? O Senhor quer que nem uma alma pereça? O Senhor quer me usar? Então o Senhor é culpado quando eu peco, porque se o Senhor quiser eu pode pecar agora, o Senhor é soberano, o Senhor tem culpa. O Senhor quer dar um jeito na situação ou não quer, papai? Mas veja em Efésios no capítulo 4, no versículo 25. Efésios 4 e 25. Efésios 4 e 25. Aí está Samuel. Assim, é perto, é parecido. Agora preste atenção. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Paulo está dizendo: quem mente, para de mentir. Agora veja o verso 28. Leia lá. O que furtava, que coisa, eu não li aqui na Bíblia dizendo: peça ajuda quem roube. Quem mente, peça ajuda. A Bíblia diz: pare de mentir. A Bíblia diz: pare de roubar. Aí você fala assim: como, pastor? Como que eu vou parar de fazer algo? Você sabe que a resposta que eu vou te dar aqui agora foi resultado de 2 anos estudando o povo da igreja que eu sou pastor, mesmo conhecendo a verdade, mesmo ouvindo sermões duros, pesados, porque eu tenho a característica de exortador, de disciplinador. Nem isso fez eles mudarem. Então eu fui buscar de Deus. Qual é a raiz do pecado? Mandar o povo parar de pecar não impede o povo de pecar. Analisando as escrituras, eu comecei a fazer algumas perguntas. Primeira, aonde o pecado começa? É claro que você está dizendo que é no coração. Você está certo. Claro que também você esteja citando Tiago, que ele começa com a cobiça, até certo ponto. Você também está certo. Mas a minha pergunta tem outro sentido. Vamos lá. Se você pudesse matar o mal pela raiz, se tratando de pecado, você faria isso? Se você pudesse matar o pecado antes dele ser concebido, antes dele nascer, você faria isso? Quem faria? E tem como fazer isso? Tem como impedir a serpentinha de botar o ovo ou de chocar o ovo? Então deixe-me te dizer, tem. Porque olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. O pecado, ele nasce, ele começa. Jesus ensina você, antes de confessar o pecado, confessar a tentação. Tiago também ensina. Agora vamos analisar aqui algo interessante. Quando eu descobri as verdades que tem na Bíblia acerca do pecado, eu percebi que eu não sou vítima, eu sou completamente culpado. Por isso que a Bíblia simplesmente diz: pare. Quem está comigo? Agora vamos partir para um ponto, a parte boa da mensagem. Romanos 8, versículo 26. Vamos dizer, um dos textos mais épicos da Bíblia, mais lindos, mais maravilhosos da Bíblia Sagrada. E eu quero que você leia em uníssono, alto e forte. Vai lá.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Dá uma pausa. O Espírito Santo não veio porque você é forte. Se Jesus, o irmão, falou: pastor, eu estou há 10 anos sem orar em línguas porque eu me sinto indigno. Falei: mas o Espírito Santo veio e foi para você mesmo. Ele vem porque você é fraco. Você sabe quem mais tem que orar em língua? É quem mais se sente pecador. Oração em língua foi feita para gente pecadora, gente. É o Espírito intercedendo por nós. Agora veja o texto. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Uau! Nós somos fracos. Apesar do movimento da nova era dizer que você é forte, que essa fé te faz imbatível, te faz um vencedor, vem de dentro de você. A Bíblia diz que você é fraco. A Bíblia diz que você não tem força. A Bíblia chama você de fraco. E aonde começa o nosso pecado? Esse texto diz. Teve um irmão que me perguntou: como é que o senhor achou isso na Bíblia, pastor? Falei: na mesma que você leu. Pastor, o que é revelação? Falei: revelação é uma letra gigante entrando dentro da sua cabeça, só que invisível. Agora você vai ler o texto comigo e você vai ver qual é a raiz do pecado. O texto diz assim, ó: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Aí temos uma preposição. Por que temos fraqueza? Leia aí, vai lá. Pois não sabemos como orar. De novo. Por que temos fraquezas? Eu vou perguntar de novo. Por que você peca? Eu mudei a igreja. Eu falei: em vez de ficar apenas só falando pare, eu comecei a fazer a igreja a orar. Todo pecado nasce de um distanciamento do Espírito Santo, de um distanciamento de Deus. O pecado de Adão nasceu quando ele se escondeu, se afastou, se distanciou. Você ora. Quem aqui falou com Deus hoje? Você falou com Deus ou falou de você para Ele? Porque é diferente. Olha para mim. Satanás não teme quando eu subo aqui para pregar. Satanás teme quando eu vou orar. Irmãos, não precisa ser espiritual para ser pregador. Não precisa ser espiritual para cantar, para tocar. Mas para orar tem que ser espiritual. Você ora? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu faço essa pergunta há mais de 10 anos. Quem aqui ama a sua família? Mentira. Vou fazer outra pergunta. Quem aqui quer que a sua família seja salva? Mentira. Eu vou provar para você que é mentira. Veja, a Bíblia Sagrada diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Diga amém. Sugere que quando o justo ora, o céu responde. Mas a oração não é poderosa porque a oração é poderosa. Ela é poderosa porque quem ouve é poderoso. Ora, se a oração de um justo é poderosa, como que a minha família ainda não foi salva? De duas uma. Ou você não é justo, ou você não ora. Justo você é, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: tendo agora pois sido justificados pela fé, tende paz com Deus. Só sobrou uma opção para você. Você não ora, mas diz que ama a família, diz que quer que a família seja salva. Irmãos, nós vivemos uma geração que há muita gente interferindo e pouca gente intercedendo. Há muita gente dizendo como as coisas deveriam ser feitas sem fazê-las.
Satanás não move uma palha. Satanás não teme homens e mulheres famosas. Satanás teme homens e mulheres que oram. São os nossos joelhos, são o nosso clamor, são a nossa oração, é a nossa comunhão com o Espírito Santo que explode o inferno. De acordo com esse texto, todo pecado nasce com um distanciamento do Espírito Santo. O Espírito Santo veio justamente para te ajudar a vencer o pecado. Não é o que acabamos de ler ali? Que texto poderoso. O texto deixa claro que as nossas fraquezas se dá ao fato porque nós não oramos. Nós não oramos. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode um cristão fiel e salvo viver sem orar? Orar, falta de oração é pecado? É a raiz dele. Porque falta de oração manda muitas mensagens para o céu. Primeiro, não pedir sua opinião, Senhor. Segundo, não quero saber a sua vontade. Você sabia, nós vamos aprender aqui agora, você não tem noção que você vai ouvir. Que a falta de oração sugere que você não quer que a vontade de Deus se revele na sua vida. É na hora que você ora que a vontade de Deus é revelada. Foi Jesus que disse isso. Quando fores orar, ora assim: Pai nosso que estais no céu, etc, etc, etc. Lá no final ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É na oração que você conhece a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que a maioria, ou boa parte de nós, nos sentimos perdidos. Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Eu estou tão perdido. Porque a vontade de Deus não está sendo revelada a você. Sabe por quê? Porque você não ora. Se de uma irmã veio em mim com uma lista assim: pastor, está aqui minha lista de pedido para o senhor orar por mim. Eu peguei a lista, devolvi para ela e falei assim: eu sou seu pastor, não sou seu guru. O véu do tempo se rasgou. Vai orar! Vamos orar junto. Não, pastor, sou jejum, sou hora, eu não tenho tempo. Falei: minha filha, não sou eu que estou com o casamento destruído, não sou eu que estou endividado, o problema é seu. Se você não orar, eu não vou orar não. Está com a vida empetecada e fala: agora só hora e jejum. Se catar, irmã, com muito amor e carinho. Eu falei assim: se você orar comigo, nós vamos vencer isso junto. Eu vou orar e vou jejuar. Agora desse jeito, não sou guru não, irmã. O véu do tempo se rasgou. Eu preciso de bênção igual a você. Eu preciso de intimidade igual a você. Você também é sacerdote, irmã. Realmente tem gente que fala: não, pastor, que só é pago para isso. Agora veja bem, olha o que Jesus fala, pastora. Aonde começa o pecado? Vigiai e orai, vírgula, para não cair em tentação. Você sabe o que Jesus está falando? Vou usar agora a frase Leonardo Ravenhill: o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Todo pecado nasce de um distanciamento de Deus. Agora você começa a ver a extrema necessidade do verdadeiro conhecimento do Espírito Santo em nossos dias. Eu não vivo sem Ele. Irmão, se eu não tiver o Espírito Santo, eu fico tão endemoniado, mas tão endemoniado, que eu moro sozinho, brigo comigo mesmo e saio de casa. Você tem que falar assim: Espírito bom, sai desse corpo das trevas. O pior de mim se revela. O Adão salta para fora.
É o Espírito Santo que constrói Jesus em mim. Sem Ele, é o Adão que é construído. Eu quero que você nunca se esqueça do que eu falei. Todo pecado nasce de um distanciamento de Deus. Jesus disse: vigia e ora. Se você não orar, você vai cair. E ele também fala, a Bíblia também fala sobre a palavra. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar. Irmão, olha para mim. Você quer viver uma gangorra, uma montanha russa espiritual? Continue viver essa vida medíocre. Porque deixe-me te perguntar, se você tratasse a sua vida financeira como você trata a sua vida espiritual, você estaria mendigando. Porque todas as áreas da nossa vida são reflexo da nossa vida e da nossa vida espiritual e comunhão com Deus. Está mais claro que nunca que os cristãos hoje são fracos, porque eles são fracos na oração. Olha para mim. Se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Se nós fraquejarmos na nossa comunhão com o Espírito Santo, nós iremos perder em todas as frentes de batalhas. O diabo não precisa fazer muito quando ele destrói a vida de oração de um cristão. Ele não precisa ir muito longe. É por isso, pastores, que eu comecei a entender por que a Bíblia diz para de pecar. Porque a Bíblia entende que eu tenho comunhão com Deus, que o Espírito Santo me ajuda a abandonar o pecado. Ou seja, se eu não paro de pecar, a culpa é de quem? Responda. Minha. A menos que você seja um religioso e não um salvo, o pecado fere você. Talvez aqui nessa noite há pessoas que estão com saudades de Deus, porque o pecado na vida do salvo cansa. Ele sente saudade das canções, ele sente saudade do culto, dos irmãos, ele cansa. Mas só tem uma arma, uma única arma contra o pecado, irmão, olha para mim. Só existe uma, comunhão com o Espírito Santo, não tem outra. Só o Espírito Santo que nos ajuda para vencer as nossas fraquezas. Sem Ele, você vai viver essa tristeza, ainda desistir, eu desisto, não consigo vencer. Sem Ele, você vai viver aquele momento, hoje eu estou bom, aí cai em pecado e a culpa, porque a arma do diabo não é te fazer pecar. A arma do diabo é vir depois e usar a culpa contra você. Ele olha para você e fala, que lixo de imagem e semelhança de Deus que você é. E a maior arma de vencer a nossa natureza caída é o relacionamento profundo, profuso com o Espírito Santo. Eu termino aqui falando sobre isso. Sobre o relacionamento decrescente com o Espírito Santo. Porque todos nós começamos com um relacionamento crescente. A Bíblia chama isso de primeiro amor. E agora quando Jesus fala à igreja de Éfeso sobre o abandono do primeiro amor, ela fala que a igreja de Éfeso iniciou um processo decrescente de relacionamento com Deus. E veja que essa palavra dita a Éfeso tem só 50 anos depois do avivamento de Éfeso. 50 anos depois daqueles milagres que aconteceu através de Paulo, dos lenços, das roupas dele e lá sobre os doentes. 50 anos depois, eles já tinham esquecido do relacionamento deles com Deus. 50
Olha para mim aqui. Você já se perguntou por que o Espírito Santo foi enviado para morar e habitar dentro de você? Quem estava aqui no domingo? Levanta a mão. Então você deve se lembrar que eu falei sobre isso. Primeiro, para lhe transformar a imagem e a semelhança de Jesus. Nesse processo, nós já aprendemos que Ele confecciona em nós o que, gente? Fruto do Espírito. Que tem quantas virtudes? 9 virtudes. E esse fruto é o que vai aos poucos transformando-nos ao caráter de Cristo. Agora você percebeu que ninguém é inocente, ele é negligente. Não existe cristão inocente, existe cristão negligente. Qual é o processo da confecção da santidade e do caráter de Cristo dentro do cristão? Vamos lá. A fim do Espírito Santo conseguir esse objetivo de santificação, de produção do caráter de Cristo dentro de nós, ele tem alguns mecanismos. E um deles é a linguagem da oração e comunhão com o Espírito Santo. O texto em questão, que está congelado na tela, diz o seguinte, vamos ler de novo, vai lá, bem alto. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sei que a maioria de vocês sabem, mas a palavra inexprimível é difícil de ser expresso por meio de palavras. Agora veja bem, todo mundo quando lê esse texto faz uma má interpretação dele. O texto é gostoso de ler, gente. Depois do que eu falei agora no início, é uma chuva bem geladinha nas costas de quem está num sol de 40 graus. Mas esse texto ainda é mais constrangedor do que eu falei. Porque a interpretação correta dele não é essa, como alguns pensam, do tipo, eu estou aqui em pecado, eu estou aqui fazendo o que não presta, eu estou aqui desviado, mas o Espírito Santo está intercedendo por mim. Estou aqui jogando um videogame, estou aqui sem nenhuma comunhão com Deus, mas o Espírito Santo intercede por mim, porque eu sou fraco mesmo, então por isso que Ele intercede por mim. É assim? Se você ler só o verso 26, você vai pensar que é assim. Mas olha o verso 27. Vai lá. Leia lá. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Caiu a casa dos crentes. O texto sugere que quem está fora da vontade de Deus, eu vou embora. Quem está fora da vontade de Deus, o que acontece? Não tem intercessão do Espírito. Ah, não, pastor. Vamos ler de novo o 26 e o 27. Contexto inteiro. Verso 26 e 27. Bem bonito, vai lá. Quem está fora da vontade de Deus, a oração dele não sobe. Quem está fora da vontade de Deus, Deus não ouve a oração dele. Quem está fora da vontade de Deus, o Espírito Santo não ajuda. Aí agora você fala, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não vou fazer um marketing não, mas vale a pena salientar que eu tenho 2 mensagens aqui no pendrive. Como conhecer a vontade de Deus e a outra, como praticar a vontade de Deus. São 2 coisas distintas. Pronto, só falei isso. Mas vamos entender aqui, presta atenção. Primeiro,
Quem não está no centro da vontade de Deus, cai. Está lutando, patinando, vivendo numa gangorra espiritual e desiste. Está claro isso? O Espírito Santo só ajuda, só intercede quem está fazendo a vontade de Deus. Quem crê, diga amém. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Só vai falar hoje? Eu vou. Não, eu vou falar na próxima conferência do Espírito Santo. Agora você vai ter que vir agora. O ano que vem, fevereiro do ano que vem. Agora você vai ficar curioso agora. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou falar, queridos. Efésios capítulo 5, no versículo 17 e 18. Nós vamos conhecer a vontade de Deus agora. Você vai entender, estamos costurando um ensinamento, amém? Confeccionando uma ideia. E você vai perceber por que peca. Vamos ler o texto. Vamos lá. Portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. Ou seja, quem não sabe a vontade de Deus para a vida é doido. Sou eu que estou falando, não, irmão. Paulo diz, não seja maluco, irmão. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixai-vos se encher do Espírito Santo. Uau! Vamos glorificar, isso é muito poderoso. Aleluia! O segredo da nossa fé é o Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus para o cristão? Agora temos ali um linguajar imperativo. Está no imperativo. Ou seja, uma ordem. Olha como está dizendo ali. Deixe-se encher do Espírito. Ou seja, é uma ordem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não atrapalhe a obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. É isso que está escrito ali. Pare de dificultar o trabalho do Espírito Santo. Ele está construindo Jesus em você. Ele está operando o querer e o efetuar. Ele está gerando santidade. Ele está construindo dons. Ele está fazendo de você um crente poderoso, um crente cheio de poder. E você está atrapalhando. Deixe-se encher, deixe-se encher, deixe-se encher, deixe-se encher, deixe-se encher, deixe-se encher. Aleluia. É um imperativo, é uma ordem. Agora veja você. Volta a Romanos 8 e 27. Agora começa a fazer sentido? Quem entendeu? Está fazendo sentido? Põe Romanos 8, 27. Lê em voz alta. Agora Efésios 5 e 17, 18. Costura a ideia agora. Vai lá. Qual é a... Vamos lá. Romanos 8, 27. O Espírito Santo ajuda todo crente que ora. O Espírito Santo ajuda todo crente com um relacionamento com Ele. O Espírito Santo intercede. Vou te explicar como que funciona isso. Presta atenção. Isso aqui, tem gente que não entende, mas eu vou te explicar. O Espírito Santo está dentro de você, provocando todas as suas ações espirituais. Diga amém. Ele é seu companheiro. Ele é o seu ajudador. Ele é o seu advogado. Isso significa que o Espírito Santo age espiritualmente quando eu ajo espiritualmente. Sabe o que isso quer dizer? Se eu não orar, Ele não intercede. É a hora que você ora,
no exato momento que você ora, naquele momento que o Espírito Santo pega a sua oração, o besterol que você chama de oração, e alinha ela com a vontade de Deus. Vou te explicar como que isso funciona na prática. Eu estou orando uma besteira, mas eu sou um crente que ora, intimista. O Espírito Santo fala: não ouve isso não, pai, isso é uma bobeira, uma besteira. O que ele falou? Esquece isso. Aí agora, por isso que Jesus nunca disse: pedi e dai-se-vos-á, todo o que pede recebe o que pede. Ele não disse isso. Ele disse: tudo que pede recebe o que pede, gente. Ele disse: todo o que pede recebe. E ele não disse: todo o que pede recebe o que pede. Você ora A, o Espírito Santo fala assim: besteira, você recebe B. A única, você não gostou disso, mas eu vou continuar nesse tema. A única oração que chega no céu é aquela levada pelo Espírito Santo. É aquela que está de acordo com a vontade de Deus. Você sabe que eu louvo a Deus por isso, que Deus não ouve todas as minhas orações, senão eu já estava, irmão, estava na roça. Irmão, eu mudo de oração toda hora. Meu irmão, o Espírito Santo, na hora, veja, Jesus disse isso. Quando você orar, é nessa hora que a vontade de Deus está sendo construída e revelada a você. Você já ficou algumas horas em oração? Deixe-me te ensinar a orar agora. Eu sinto a presença dele aqui agora. Charamacanda batsudo calabás. Demaçudo coxida. Não é maior, é para mim. Espírito Santo, ore por mim, aquela da Fernanda. Oh, gente. É difícil romper quando você realmente percebe que ele está no local. A Bíblia fala do nível de relacionamento. Quando eu oro, nesse exato momento, quanto mais tempo eu fico em oração, mais a vontade de Deus é revelada a mim. Já aconteceu, vou te dar um exemplo simples. Nós temos uma missão. Hoje nós contamos com 135 missionários, 85 igrejas no continente africano. Desde o ano 2000. Está aqui o Reiter, que foi meu aluno lá, né? Aí, pastora, eu pedindo a Deus que nos desse condição. Se eu preciso de dinheiro, pai. Eu aprendi com George Miller a pedir dinheiro para Deus. Senhor, me dá dinheiro, pai, mas eu estou falando de muito dinheiro, alguns milhões de dólares, meu Deus. O Senhor dá dinheiro, meu pai. O Espírito Santo falou assim: eu nunca dei dinheiro para ninguém, sempre dei ideia. Ninguém fica rico com dinheiro, sempre com ideia. Falei: então me dá ideia, Senhor, me dá ideia, porque eu estou meio tapado hoje. Aí eu lembrei que a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Fui dormir, orei até 6 da manhã. Irmão, quando eu saí da oração, acordei minha esposa, falei: tive uma ideia. Tive nada, irmão. Foi o Espírito Santo que revelou a vontade dele. E na oração, falei assim: eu vou fazer um instituto teológico estilo Netflix. Eu tenho aqui algum aluno aqui? Vai que tem. Olha o tanto ali, ó. Vou fazer um instituto teológico tipo Netflix. R$45 por mês, bacharel em teologia, vou gravar 380 aulas, abaixa o custo. Irmão, nós já temos centenas e centenas de alunos. O dinheiro veio. Agora, você acha que essa ideia foi minha? Você sabe por que você se sente perdido? Por falta de comunicação com o Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo. É na hora, no momento da comunhão, que o Espírito Santo revela essa vontade. Sem relacionamento com o Espírito Santo, você não tem a ajuda do Espírito. Ele não intercede, ele não ora. Você cai em pecado.
É no momento que eu estou enchendo-me do Espírito, em comunhão com Ele, que Ele está me ajudando nas minhas fraquezas. Por isso que Paulo aqui fala de 2 níveis decrescentes com o Espírito Santo. Primeiro nível, no mesmo capítulo base que nós lemos, só que no versículo 30, Efésios 4:30. Olha lá. Leia lá. Por isso que o título da mensagem é Deus triste. Ele se entristece. Agora deixe-me contar um testemunho para vocês. Pastora, houve um tempo na minha vida que eu entrei numa depressão profunda tão terrível, mas tão terrível, que eu passei semanas e semanas em lágrimas e angústia. Eu só chorava. Minha esposa, tadinha, falou: gente, eu desgracei a vida desse homem, não é possível. Ele era tão alegre, agora só chora. Não queria orar, não queria, só ficar no quarto. Não sei o que aconteceu. Um dia, depois de muitas semanas nesse momento, eu entrei no quarto, fechei a porta e falei assim: Espírito Santo, Senhor Jesus, eu não quero orar, mas eu vou orar só de birra. Não estou com um pingo de vontade de falar com você, mas vou falar de raiva. O que está acontecendo comigo? O que eu fiz? Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou abatido? Irmão, eu ouvi uma voz gritar dentro da minha cabeça: você está triste, porque eu estou triste. Como que eu sou templo do Espírito e ele está triste e eu como cristão alegre? Boa parte de nós não encontramos satisfação, porque entristecemos o Espírito Santo. E não é depressão. Alguns podem ter situações patológicas, alguns podem estar faltando hormônio no corpo, mas muitos de nós, por um distanciamento íntimo com o Espírito, geramos em nós uma angústia e uma depressão, um vazio. Irmão, se eu ficar 1, 2, 3 dias sem orar, eu tenho um vazio tão grande. Eu ouço o Espírito gritando lá do meu quarto de oração: vem aqui, eu estou com saudade de você. Eu tenho que ficar horas me alimentando da presença dEle. Talvez alguns aqui estão tristes, porque o Espírito Santo está triste. O texto mais triste da Bíblia não é de uma mãe que perdeu o filho, não é de alguém que está doente. O texto mais triste da Bíblia está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apesar dos evangelistas usarem esse texto como base para ganhar almas, esse texto é para a igreja dessa geração. Eis que estou à porta e bato. É para a igreja. E se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Sabe por que o Senhor está dizendo? Eu estou buscando alguém para chorar comigo. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Eu estou em busca de parceria. É o Espírito e a noiva que dizem: vem. Ele está dizendo para essa geração. Por isso que quando eu vejo uma igreja amando tanto o Senhor aqui como essa, me alegra. Uma família tão assim, eu vou na casa dos pastores para ver como que é a casa, a família. Eu me alegro. Porque hoje, irmão, eu sei ir numa igreja onde o Espírito Santo não está. Eu cheguei numa igreja um tempo desse e falei: Espírito Santo, o que é que eu falo aqui? Eu ouvi o grito: fala o que você quiser, não estou aqui mesmo. Se você quiser contar piada, quiser fazer, faça o que você quiser. Pastora, você já foi em igreja que você tinha certeza que Deus não estava lá? É uma angústia tão grande na gente. Esse texto: não entristeçais o Espírito.
O que nós fizemos a ponto de entristecer o Espírito Santo. Mas agora escute o que eu vou te dizer. Esse texto, além de ser triste e angustiante, ele também é para mim, eu olho com ele com outra ótica, ele é alegre. Porque ele também tem um efeito contrário. Se o Espírito Santo pode ser entristecido, ele pode ser também alegrado. Se o nosso relacionamento decrescente com o Espírito Santo entristeceu, o nosso relacionamento crescente com ele o alegra. Irmãos, não vamos ser hipócritas. Muitos de nós aqui hoje estamos com um relacionamento com o Espírito Santo deplorável. Isso nos trouxe tristeza e angústia. Deixe-me dar um sol maior para mim, querido. Lá nos Estados Unidos tem um cantor, ele chama Matt Heidman. Ele caiu em pecado. O pastor da igreja dele pôs ele de gancho, de banco, por 1 ano e meio. Quando estava esgotando 1 ano e meio, ele com muita saudade de ministrar, introduzir a adoração, porque ele adorava ali no quarto. O Espírito Santo falou com ele assim: não é só você que está com saudade, eu também estou com saudade da sua ministração. Mas antes de você voltar a ministrar, eu vou te dar uma música. Irmão, eu não consigo suportar essa canção. E nasceu essa canção. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Você lembra dessa música? Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Faça comigo. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Olha o coro. O Espírito Santo está com saudade de você. Alegre o Espírito Santo agora. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência. Alegre o Espírito Santo agora. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa da essência. Dan, vem aqui com outro pastor para mim. Eu vou liberar uma unção, uma transferência de unção nessa noite. Você não transfere a pessoa do Espírito, você transfere a unção. Escute, quando você insiste no entristecimento ao Espírito Santo, olha o que acontece. No palitinho, quem vai fazer o exemplo ruim? Você pode. É só um teatro, né? Veja bem. Quando o adorador, o ministro, insiste no entristecimento ao Espírito Santo, ele não muda a unção. Ele muda o vaso. Eu disse ao pastor Luciano, nós estávamos falando sobre isso, que eu olho para ele e sei exatamente quem Deus usou nesse país com a unção que usa ele hoje. E eu disse assim: sabe o que Deus fez? Vamos supor que esse aqui entristecia o Espírito. Não, você que disse que ia fazer um exemplo ruim, né? Vamos supor que esse aqui insiste no mau relacionamento, em não relacionamento.
O Espírito Santo faz isso aqui, ó. Ele tira a unção que estava sobre ele, a mesma unção, e dá para outro. A mesma unção. E agora, irmão, eu não quero ter que implorar para o Espírito Santo não retirar de mim. Chegar ao ponto que fez com Davi. Eu quero exatamente ter a sensibilidade, o momento exato de me arrepender de ter entristecido. E como eu sei que eu entristeci o Espírito? Quando ele se calou, quando ele não se manifestou mais, quando eu não tenho desejo de orar. A maior prova que Deus está comigo é a fome que eu tenho de sempre estar com Ele. Quantos aqui nessa noite querem restabelecer o altar da comunhão, o altar da adoração? Fique em pé no seu lugar. Mais que uma canção eu te darei, cante, pois apenas, obrigado pastores, não é o que, levanta as duas mãos, você vai cantar o mais alto que você puder, mais profundo busca, Senhor, grite, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Agora grite, estou voltando, Espírito Santo. Eu estou de volta, Espírito Santo. Recomeça de novo. Grita o mais alto que você puder. Oh, me perdoa. Em 3 minutos, que haja um momento de quebrantamento. Chore. Chore pelo Espírito Santo. Deixa Ele chorar em você agora. Geme. Chore. Que ouça os gemidos. Os gemidos difíceis de serem expressos por meio de palavras. Chore. Chore. Grite pelo Espírito Santo. Mais alto. Mais alto. Um avivamento sobrenatural nasce nesse lugar. É um novo tempo de Deus aqui, igreja. Grite mais alto. Recomponha a sua comunhão com o Espírito Santo. Que haja só gemidos aqui nessa noite. Um arrependimento profundo, 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 profundo. Geme pelo Espírito Santo. Chore por Ele. Fale palavras carinhosas para o Espírito Santo. Alegra Ele agora com seu arrependimento. Restaure o altar para Ele na sua vida, na sua casa. Peça perdão se você está muito tempo sem orar. Mais alto. Estou voltando. Clame pelo Espírito Santo, igreja. Eu ministro desespero inexprimível no coração seu. Que haja agora um coração de adorador, um coração de adorador. Sinta a angústia do distanciamento do Espírito Santo. Só pede. Sinta a angústia. Só a lágrima rolar.
Grite. Deixa Ele reconstruir o altar agora em você. Que ouço gemidos e lágrimas. Mais alto. Tem gente aqui que o Espírito Santo vai levar para as nações. Tem gente aqui que Ele vai transferir poder, unção, glória. Essa é uma igreja de nações. Algo poderoso está nascendo aqui. Chegou o tempo de vocês. Sempre quando Deus quer mostrar misericórdia, Ele leva o povo a se arrepender. Todo avivamento nasce primeiro de um profundo arrependimento coletivo. Há um avivamento nascendo aqui hoje. Há algo do Senhor nascendo nesse lugar. Se prepara, mergulha mais fundo no Espírito agora. Mergulha mais fundo no Espírito agora. Mergulha mais fundo agora. Xarabacandalabá. Que a tua glória fez comigo. Olha aí, ó. Você vai ouvir anjos. Sodocorobás. 5 minutos todos orando em línguas. É a língua do Espírito, a língua profética. Mas faça isso alto. Deixa sair fogo da sua boca agora. Tem gente aqui que estava há anos sem orar em línguas. Hoje é o dia de você voltar a orar em línguas. Volte a orar em línguas. A outra nota. A outra nota dela. Sodocorão. Chama carabacarabás. Está saindo lá do trono de Deus unção específica, unção de prodígios, milagres. Sua família vai se converter esse ano, irmão. Levanta a mão e mergulha mais fundo agora no Espírito. Joga de lado agora a timidez e avance agora no poder. Avança agora na unção. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos. Não sei mais viver. Levanta as duas mãos o mais alto que você puder. E se eu passar pelo fogo, grite como um coral. E se eu... Deixa a glória vir. Eu entrarei. Não sei mais viver. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, mais alto, a glória